Ter autorização para fazer alguma coisa não significa que seja correto fazê-la. Eu tomo esta frase para iniciar a nossa meditação nesta manhã, o que nos leva a pensar naquilo que Paulo disse na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 23, onde ele diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Nós sabemos que a teologia moderna, ela nos autoriza a fazer coisas, como por exemplo, embora a Bíblia condene a mulher a cortar o cabelo, a teologia moderna diz que pode ser apenas usos e costumes. É como se ele falasse, não, esses são usos e costumes, então está liberado aquilo ali. A mulher pregar, a Bíblia condena, mas a teologia também libera, então pode. O que nós devemos entender é que a teologia muda, os tempos mudam, as pessoas mudam e suas regras também. Mas Deus disse, eu sou Deus e não mudo. Se você seguir a orientação das pessoas que são contrárias à palavra de Deus, isto não te exime de responder por aquele erro. Você dizer, não, mas o meu pastor disse que podia, o padre disse que podia, o cardeal, o papa, seja lá quem for, disse que podia. Mas se a Bíblia diz que não pode, não pode. Então, o pensamento é que hoje vivemos em um tempo moderno, as coisas mudaram, mas Deus disse, eu sou Deus e não mudo. Jesus Cristo disse, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. É um tanto contraditório pregar a palavra hoje como ela é. Mas não importa quão contraditório seja, quão contraditório pareça. A nós não importa o que diz a teologia, porque o católico acredita no que diz a igreja. O evangélico, ele acredita no que diz a teologia. Mas nós cremos no que diz a palavra, claro. Os teólogos e os evangélicos dizem que seguem a palavra, claro. Seguem a palavra através dos olhos da teologia. Bom, não vamos discutir isso, não é o nosso tema, não é a nossa intenção. Eles são eles, nós somos nós. Nós não seguimos a igreja, nós não seguimos a teologia, nós seguimos a Bíblia. Porque sabemos que nós não seremos julgados pela igreja a igreja B, nem a igreja C. Sabemos que a humanidade será julgada pela palavra. Então é isso que nos interessa, é a palavra, saber o que ela diz. Nós devemos entender que todo o objetivo do diabo, o diabo ele tem um só objetivo. O objetivo do diabo, o único, exclusivo objetivo do diabo é um só. É claro que ele tem várias metas para serem atingidas, para que todas essas metas culminem no seu único objetivo, que é destruir a humanidade, fazer com que a humanidade seja condenada por Deus.
O diabo sabe que não pode destruir a humanidade se Deus a proteger. Porque a palavra diz no Salmo 34, verso 7, que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Então, o anjo do Senhor livra a pessoa que tem temor de Deus, a pessoa que está baseado na palavra. Existe uma promessa de proteção para essa pessoa. E o diabo entende que a única maneira que ele pode tocar essa pessoa, levar Deus a destruir essa pessoa, condenar essa pessoa, é se o diabo conseguir levar essa pessoa a transgredir contra a palavra de Deus. Foi o que aconteceu na festa de Baal Peor, em que Balaão conseguiu levar Israel para a festa deles lá, e então os homens pecaram e Deus matou 24.000 pessoas em um único dia. E aquelas pessoas que Deus matou, era a nação de Deus, era Israel, que tinha saído do Egito. Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 10, que aquelas pessoas que saíram do Egito, elas foram batizadas em Moisés, batizadas na nuvem e no mar. Elas comeram o pão espiritual que caía do céu e beberam da água espiritual, da rocha que era Cristo. Veja aonde eles estavam. Eles tinham a nuvem sobre eles de dia, a coluna de fogo sobre eles à noite, guiando eles. Veja onde eles estavam. Tinham um profeta, que era Moisés, que Deus disse, não, se alguém é espiritual ou profeta, eu me manifestarei a ele em sonhos, em visões, mas não é assim com Moisés. Eu falo com ele boca a ouvido. Era o profeta que eles tinham. Veja onde eles estavam, o que eles tinham. E Paulo disse, mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que pereceram, morreram no deserto, foram mortos. Deus os matou. Deus disse, então cada um de vocês agora caminhará pelo deserto até que o cadáver de vocês caia, mas vocês não entrarão na minha terra. Por quê? Porque eles desagradaram a Deus. E por que eles desagradaram a Deus? Porque algumas pessoas as persuadiram a isso. O diabo sempre vai levantar alguém para te persuadir, para te levar ao erro. Deus não vai tirar o bode do meio das ovelhas. Cabe a você tomar o conselho de Paulo, que disse, cuida-te de ti mesmo. Cabe a você tomar o conselho de Paulo, que disse, não se envolva em coisas questionáveis. Olha, você sabe o que é correto? Então faça o que é correto, viva correto, pense o correto. Esse é o nosso dever. Salomão disse, de tudo que se tem ouvido, o fim é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. O meu dever, o seu dever, é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Não permitir que ninguém te induza ao erro. Você não pode, não deve permitir que ninguém te induza ao erro, não importa onde você esteja. Existe a maneira certa e a maneira errada de se conduzir. Daniel estava na Babilônia, mas mesmo lá na Babilônia, ele se conduziu de forma correta. José estava no Egito, mas mesmo lá ele se conduziu de forma correta.
O que define o seu comportamento não é o local onde você está, mas é o que está dentro de você. Não é onde você está, é o que está dentro de você. Então lembre-se, ter autoridade para fazer o que é errado não torna correto fazê-lo. A lei me autoriza. Se eu quiser, eu posso fumar. Se eu quiser, eu posso beber. A lei autoriza. Mas eu devo fazê-lo? É correto fazê-lo? Então, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Qual é o meu objetivo? O meu comportamento, ele deve estar governado pelo meu objetivo. Se o meu comportamento não é ditado, motivado pelo meu objetivo, ou eu não tenho objetivo, ou então eu não vou alcançar o meu objetivo. Paulo disse: aquele que milita não é coroado se não militar legitimamente. Não importa quão difícil seja remar contra a correnteza. O que você tem que entender é que, se você estiver sem Deus, não importa quão fácil seja a coisa, você fracassará. O profeta disse: não importa quão bem-sucedido você seja neste mundo, sem Cristo você perde absolutamente tudo. Pensar o correto, fazer o correto, é difícil? Sim, claro. Se ir para o céu fosse fácil, ninguém iria para o inferno. Mas lembre-se da escritura que existe em 2 Crônicas, capítulo 16, verso 9. Ali diz assim: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aquele cujo coração é perfeito para com o Senhor. O seu coração é perfeito para com o Senhor? Se a sua vida, o seu comportamento é baseado na palavra, se você entende o que foi dito quando eu falei que ter autorização para fazer algo não quer dizer que seja correto fazê-lo, se você não faz aquilo que os homens dizem, mas você procura fazer aquilo que Deus diz, o seu coração é correto, é perfeito para com Ele. Porque Jesus Cristo disse: nem todos aqueles que disserem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que fez a vontade do meu Pai. Então lembre-se, ter autorização para fazer algo não quer dizer que seja correto fazê-lo. Analise com a palavra antes de você tomar as suas decisões, antes de você fazer algo. Analise se isto não choca de maneira nenhuma com a palavra. Se a sua vida é pautada, baseada no que a palavra diz, você será aprovado. Então, fazer alguma coisa só porque te dão autorização para fazê-lo não quer dizer que seja correto fazê-lo. Espero ter te ajudado. Deus te abençoe.